12 ensinamentos esquecidos de Khalil Gibran para construir um relacionamento saudável e duradouro. Você já sentiu que se afastar de alguém era ao mesmo tempo um alívio e uma dor? Como se uma parte sua finalmente respirasse e outra ainda tentasse agarrar o que estava escapando? A maioria das pessoas acredita que a distância entre dois corações é um sinal de que o amor está morrendo. Mas, e se fosse o contrário? E se o espaço, ao invés de separar, fosse exatamente o que mantém o amor vivo? Vivemos em uma era onde a presença é confundida com controle, onde estar perto virou sinônimo de estar disponível o tempo todo e onde o silêncio é rapidamente interpretado como rejeição. Mas existe uma outra forma de amar, mais madura, mais livre, mais verdadeira. Khalil Gibran, poeta da alma, dizia que o amor não deseja possuir, mas apenas amar, e que mesmo duas colunas de um mesmo templo precisam estar afastadas para sustentar a mesma estrutura. Essa sabedoria foi esquecida, e é por isso que tantas relações sufocam, desabam, se perdem. Não por falta de amor, mas por excesso de fusão, excesso de medo, excesso de urgência. Mas hoje você vai lembrar que o amor verdadeiro não exige presença constante, ele exige presença real. E que entre dois corações que se respeitam, a distância não é ameaça, é solo fértil. Agora sim, vamos mergulhar no ensinamento. A distância entre dois corações não é separação, é espaço para florescer. O amor não morre quando existe espaço. O que morre com o espaço é a ilusão de que controlar é amar, de que presença constante é sinônimo de vínculo verdadeiro, de que dois corpos juntos são a prova de que duas almas estão conectadas. Mas o amor real, aquele que nasce da alma e não da carência, não depende da proximidade física. Ele floresce no respeito ao tempo do outro, na confiança que permanece mesmo quando o corpo não está presente, na leveza de saber que a liberdade não enfraquece o amor, ela o fortalece. É preciso desfazer a ideia de que um relacionamento saudável é aquele onde não há distância. Isso é uma crença criada pelo medo, pelo trauma de abandono, pela falta de vínculo seguro, pela ansiedade que confunde silêncio com desamor. Mas a alma amadurece quando aprende a amar sem possuir. E a amar sem possuir é também permitir espaço. Espaço para que o outro respire, cresça, retorne a si. Espaço para que você mesmo se reencontre, sem projetar no outro a obrigação de te manter inteiro. Dois corações saudáveis não precisam estar colados para permanecerem conectados. Eles vibram em harmonia mesmo à distância, porque a energia entre eles é livre. E o que é livre é leve. E o que é leve permanece. Pessoas que confundem amor com presença contínua ainda não aprenderam a habitar a própria companhia. Ainda acreditam que o outro precisa estar sempre ali para que se sintam seguros, amados, lembrados. Mas isso não é amor, é medo. E o medo, quando domina, transforma o afeto em cobrança e o vínculo em prisão. Amar alguém é, antes de tudo, confiar que a conexão não se desfaz quando o corpo se afasta. É saber que entre dois corações inteiros, o espaço não é vazio, é ponte, é campo fértil, é silêncio que nutre, é pausa que reorganiza. Relacionamentos conscientes não se alimentam de presença constante, eles se alimentam de verdade. E a verdade diz que o outro não veio para preencher sua vida, veio para somar aquilo que você já cultiva em si. Se o outro precisar desaparecer por um tempo para se encontrar, o amor maduro não entra em pânico. Ele espera com presença. Ele segura o espaço. Ele cuida da ausência como quem cuida de um altar. Sim, a ausência também é sagrada, porque é nela que você descobre se está amando o outro, ou apenas tentando usar o outro para fugir de si. O amor saudável precisa de ar, precisa de pausa, precisa de dois seres que não se afundam um no outro, mas que se elevam lado a lado. E esse é um dos maiores ensinamentos esquecidos de Gibran. Amar não é prender, é permitir, é sustentar o vínculo sem sufocar a individualidade. É ser o solo fértil onde o outro pode crescer, mesmo quando está longe dos seus olhos.
Se neste momento você sente que há distância entre você e alguém que ama, não corra para preencher esse espaço com desespero. Pergunte ao seu coração o que esse espaço está tentando ensinar. Talvez ele esteja pedindo silêncio. Talvez ele esteja oferecendo cura. Talvez ele esteja mostrando que há algo em você que ainda precisa ser visto por você. E se houver amor verdadeiro, ele vai florescer nesse espaço. Não com pressa, não com promessa, mas com raízes mais profundas, invisíveis e firmes. Porque o amor que amadurece não teme a distância, ele a acolhe e floresce nela. Amar é ser solo fértil, não coleira dourada. Você já sentiu que estava preso dentro de um relacionamento em que o amor parecia mais um contrato do que uma escolha? Como se para continuar ali fosse necessário abrir mão de partes suas, silenciar verdades, reduzir a própria luz. Essa sensação não é leve, ela pesa no peito, ela cansa a alma e, aos poucos, transforma algo que deveria expandir em algo que sufoca. Muitas vezes confundimos cuidado com controle, afeto com posse, proteção com aprisionamento. E começamos a amar como se estivéssemos segurando algo precioso demais para deixar solto, como se fosse quebrar, fugir ou desaparecer se não o mantivéssemos sob vigilância. Mas isso não é amor, isso é medo travestido de presença, é insegurança disfarçada de zelo. Amar alguém é ser solo fértil, não coleira dourada, é oferecer nutrição, apoio e espaço para crescer, não limites mascarados de proteção. Uma planta só floresce onde há luz, espaço e raízes livres. Se você a amarra, por mais belas que sejam as fitas, ela não cresce. Ela sobrevive. E um relacionamento feito de sobrevivência não é um vínculo sagrado, é um campo de compensações. O amor verdadeiro não exige que o outro pare de ser quem é para te agradar. Ele não se constrói sobre o medo de perder, mas sobre o desejo de ver o outro expandir, mesmo que, em algum momento, essa expansão o leve para longe. É por isso que relacionamentos maduros exigem entrega, mas nunca imposição. Exigem comprometimento, mas não aprisionamento. Exigem escuta, mas não controle do que o outro deve sentir ou desejar. Você pode oferecer a sua presença, a sua companhia, a sua verdade, mas o outro precisa escolher ficar todos os dias. Nada que é mantido por obrigação floresce com leveza. E o amor foi feito para ser leve, mesmo quando profundo. Às vezes, no impulso de proteger quem amamos, construímos jaulas douradas. Oferecemos segurança, planos, constância, mas, sem perceber, também oferecemos pressão. E o outro começa a se retrair, começa a murchar, começa a se perder. É nesse momento que muitos confundem afastamento com ingratidão. Mas o que está acontecendo ali é outra coisa. A alma do outro está gritando por ar, por espaço, por movimento. E o amor maduro precisa ter sabedoria para perceber quando o cuidado virou controle, quando o zelo virou exigência, quando o amor virou prisão. Ser solo fértil é confiar, é regar, mas não encharcar. É cuidar, mas não sufocar. É oferecer luz, mas não exigir sombra. Você não é responsável por manter ninguém preso a você. Você é responsável por ser verdadeiro, inteiro e disponível. Se a presença do outro florescer nesse campo, é porque havia verdade. Se não florescer, é porque precisava seguir. E tudo bem, porque o amor verdadeiro liberta antes de pedir para ficar. Ele não prende para garantir permanência, ele acolhe. E quem é acolhido de verdade, escolhe ficar. Então, se você ama alguém, pergunte: estou sendo um campo onde essa pessoa pode crescer? Ou estou, sem perceber, tentando limitar esse crescimento para não perder o que tenho? Seja solo fértil. Porque no solo fértil, tudo floresce no tempo certo. E se não florescer, é porque não era para enraizar. Mas você continua sendo campo. E cedo ou tarde, algo que vibra com a sua verdade irá florescer ali. Naturalmente, livremente, inteiramente. Silêncio também é diálogo em uma alma desperta. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda pausa é afastamento. Nem toda falta de palavras é falta de amor. Há silêncios que gritam, e há silêncios que curam.
O segredo está em saber ouvir o que não foi dito, sem pressa, sem julgamento, sem ansiedade de preencher o vazio. Muitas pessoas têm medo do silêncio em um relacionamento. Elas interpretam o intervalo entre uma conversa e outra como distanciamento, como desinteresse, como o início do fim. Mas esse medo não nasce do silêncio. Ele nasce da ferida que precisa de confirmação constante para se sentir segura. Mas uma alma desperta, sabe? O silêncio também é uma forma de diálogo. É nele que você sente o que as palavras não conseguem traduzir. É nele que o campo energético fala mais alto do que o discurso. É nele que você percebe se há conexão real, ou se havia apenas barulho. Em um relacionamento verdadeiro, o silêncio não é constrangedor. É confortável. É sagrado. É um espaço onde não há necessidade de provar nada, de explicar tudo, de estar sempre disponível com respostas. É nesse silêncio que a confiança floresce, porque quando o outro silencia e você não entra em pânico, você está dizendo: eu te escuto, mesmo quando você não fala. Eu te reconheço, mesmo quando você se recolhe. Eu continuo aqui, mesmo quando você precisa voltar para dentro. Isso é maturidade emocional. É saber sustentar o espaço, não como abandono, mas como presença invisível. É oferecer acolhimento sem pressão. É permitir que o outro se escute sem sentir que está te perdendo. Muitos vínculos se desgastam não por excesso de conflito, mas por ausência de silêncio, por medo de parar, por medo de respirar, por medo do que pode surgir quando não há distração. Mas o silêncio não mata o amor. Ele revela o quanto ele é verdadeiro. Se há vínculo real, ele permanece, mesmo quando não há palavras. Se há consciência, a ausência momentânea se transforma em pausa restauradora, não em abandono. E se você não consegue sustentar o silêncio do outro, talvez precise aprender a sustentar o seu próprio. Porque é no silêncio que você acessa a sua própria voz interna. É onde mora a sua verdade, a sua intuição, o seu ritmo. Quando dois seres despertos se encontram, eles aprendem a conversar mesmo calados. Porque o olhar fala, o campo fala, a presença fala. E o amor, quando é profundo, não precisa de explicações contínuas para se fazer sentir. Relacionamentos saudáveis não têm medo do silêncio. Eles o reverenciam. Eles entendem que, assim como a música precisa de pausas para ser música, o amor precisa de silêncio para ser pleno. Então, se hoje há silêncio entre você e alguém, não corra para preenchê-lo. Não transforme esse silêncio em um monstro. Observe. Respire. Permita. Talvez o que precise acontecer não seja uma conversa urgente, mas uma escuta profunda. Uma escuta que vá além do som, que vá até o centro, que sinta e não apenas reaja. Porque em uma alma desperta, o silêncio não separa. Ele une, ele reorganiza, ele dá espaço para que a presença se manifeste com mais clareza. E o amor, quando verdadeiro, entende isso. Ele não pressiona para ser ouvido. Ele se permite ser sentido. A alma não se entrega com pressa. Ela floresce em segurança. Vivemos em tempos apressados. Pessoas se conhecem hoje e já exigem intensidade amanhã. Querem respostas rápidas, promessas imediatas, rótulos definidos, acessos irrestritos à intimidade do outro, como se amar fosse uma transação. Mas a alma não segue esse ritmo. A alma não se entrega sob pressão. Ela não floresce na urgência. Ela precisa de solo seguro, de presença paciente, de silêncio respeitado. E é por isso que tantos vínculos acabam antes mesmo de começarem de verdade. Porque uma das partes exige velocidade, enquanto a outra só poderia florescer no tempo da delicadeza. Você já tentou abrir uma flor à força? Não importa o quanto você deseje vê-la desabrochada. Se você puxar as pétalas antes da hora, ela não floresce. Ela rasga. E o mesmo acontece com a alma. Cada pessoa carrega histórias invisíveis, cicatrizes não contadas, medos silenciosos e também desejos profundos de se entregar, mas de um jeito que não fira sua dignidade, nem repita antigas dores. A alma quer ser tocada com reverência, quer ser olhada além da pele, além do corpo, além dos papéis sociais. Ela quer ser reconhecida,
e não apenas desejada. E isso não acontece de um dia para o outro. Existe uma sabedoria em respeitar o tempo da alma do outro, e mais ainda, em respeitar o próprio tempo. Quantas vezes você se apressou em entregar demais, cedo demais, por medo de perder, por medo de não ser escolhido, por medo de parecer distante, e quando faz isso, algo se quebra. Porque uma entrega forçada nunca é plena. Ela nasce do medo, não da verdade. A alma sabe quando é hora. Ela sente quando há espaço. Ela reconhece quando o campo é seguro. Segurança, aqui, não significa perfeição. Significa coerência. Significa presença real. Significa que o outro pode se recolher sem ser punido, pode desacelerar sem ser cobrado, pode ser honesto sobre o que sente sem ser silenciado. É nesse tipo de espaço que a entrega verdadeira acontece. Não por obrigação, nem por carência, mas por confiança. E a confiança é construída em camadas, não em promessas. Amar alguém é aceitar que a alma dela tem um tempo próprio. É não confundir silêncio com indiferença. É perceber que a ausência de palavras não é ausência de sentimento. É permitir que a relação amadureça como um fruto no tempo exato da colheita. A alma, quando pressionada, se fecha, mas quando respeitada, se abre, se expande, se entrega de forma tão profunda que transforma tudo ao redor. Se hoje você se sente impaciente com o ritmo de alguém, observe. Será que você está disposto a amar o outro como ele é? Ou apenas como você quer? Que ele se apresente? Será que você está buscando um vínculo de verdade ou apenas preenchimento imediato para o seu vazio? A entrega verdadeira não nasce do impulso, ela nasce da conexão. E conexão se constrói com tempo, com presença, com consistência. Você não precisa correr. E não precisa forçar ninguém a correr com você. A alma que for compatível com a sua vai encontrar o mesmo ritmo. Não porque foi pressionada, mas porque se sentiu segura o suficiente para se revelar. E esse tipo de encontro não é comum. Mas quando acontece, você sabe. Porque tudo flui, tudo se alinha, tudo floresce. No tempo certo, no campo certo, na frequência certa. Quando dois vazios se encontram, nasce a codependência, não o amor. Nem todo encontro entre duas pessoas é amor. Às vezes é carência se reconhecendo na carência. É ferida encontrando eco em outra ferida. É o vazio pedindo ao outro que o preencha, mesmo sabendo que ele também está quebrado. Esse tipo de ligação costuma parecer intensa no início. Há uma identificação imediata, uma sensação de encontro de almas, uma urgência de estar junto o tempo todo. Mas com o tempo, a dor começa a emergir. Porque aquilo que parecia amor era apenas necessidade. E quando a necessidade se torna o centro da relação, o amor não consegue florescer. Ele é sufocado pela exigência, pela cobrança, pela dependência emocional que transforma o vínculo em prisão. E a isso, damos o nome de codependência. A codependência nasce quando duas pessoas, ainda não inteiras em si, tentam encontrar no outro o que não querem encarar sozinhas. Elas fazem do relacionamento um remédio para suas feridas, mas o que começa como alívio, rapidamente se torna vício. Vício em atenção, em presença, em validação. Vício na ideia de que o outro deve ser a fonte da sua paz, da sua alegria, da sua estabilidade. Mas nenhuma alma consegue sustentar o peso de ser o alicerce de outra. O amor não é muleta. É expansão. É construção conjunta entre dois seres que já caminham com as próprias pernas e que escolhem caminhar juntos, não por necessidade, mas por afinidade, propósito e verdade. Quando dois vazios se encontram, não há espaço para o florescer. Há apenas troca de carências. Um exige mais do que o outro pode dar. O outro oferece demais para não ser deixado. E aos poucos, ambos se perdem. O amor não é para te completar, é para te transbordar. E só transborda quem já está preenchido de si. Isso não significa estar pronto no sentido de ser perfeito, resolvido ou imune às dores. Significa estar consciente. Significa saber quando você está buscando o outro por escolha e não como fuga de si mesmo. Se hoje você sente que depende do outro para se sentir inteiro, se sente medo extremo de perder,
se ajusta demais para não ser abandonado, ou se sente esvaziado quando o outro se afasta, talvez o que exista aí não seja amor, mas um pedido inconsciente de socorro. E você não veio ao mundo para viver em resgate. Veio para viver em comunhão. Relacionamentos saudáveis não pedem que o outro nos salve. Eles pedem que o outro nos veja. E para ser visto de verdade, é preciso primeiro se olhar com honestidade. Onde ainda estou tentando ser amado para fugir da minha dor? O que eu estou esperando que o outro me dê, que eu mesmo não sei me oferecer? O quanto do que eu chamo de amor é, na verdade, medo de ficar só? Essas perguntas doem, mas elas libertam. Porque ao reconhecermos os nossos vazios, paramos de pedir que o outro os preencha e começamos a nos responsabilizar por eles. Começamos a cuidar de nós com maturidade espiritual, emocional e energética. E quando você faz isso, o amor que surge não é mais dependente, é inteiro, é leve, é livre. Você não exige presença, você oferece espaço, você não pede garantias, você cultiva confiança, você não se torna indispensável, você se torna verdadeiro. E o amor que nasce da verdade permanece, porque ele não é fuga, é casa, não é urgência, é escolha. E nessa escolha, dois corações inteiros se encontram não para se completar, mas para se lembrar de que a presença do outro é sagrada, mas nunca será substituta da sua. O amor que amadurece não exige perfeição, exige verdade. Você já tentou ser perfeito por amor? Já sentiu que precisava dizer sempre a coisa certa, manter o controle das emoções, esconder a vulnerabilidade e parecer forte, só para não decepcionar alguém? Se sim, talvez tenha aprendido a trocar verdade por aceitação. Mas a alma sente quando está sendo distorcida. E o amor, quando é verdadeiro, não se alimenta de personagens. Ele se alimenta da verdade crua, imperfeita e luminosa que vive em você. Vivemos em um mundo que condiciona o amor à performance. Seja o parceiro ideal, não seja difícil, não mostre demais, não peça demais, não sinta demais. E assim, passamos a moldar nossa forma de amar com base na expectativa do outro. Passamos a nos editar, a nos reduzir, a nos fragmentar para caber em idealizações que não nos pertencem. Mas o amor que amadurece rejeita esse roteiro. Ele não quer a sua versão idealizada, ele quer você, com todas as suas camadas, com suas incertezas, com seus silêncios, com seus altos e baixos, com sua luz em construção. Porque a perfeição afasta, mas a verdade aproxima. O que conecta profundamente duas almas não é o quanto elas se encaixam em um modelo de casal perfeito, mas o quanto elas conseguem ser inteiras na presença uma da outra. É possível amar alguém que ainda está se curando? Sim, desde que haja consciência, desde que haja disposição para crescer, desde que haja um campo seguro onde erros possam ser assumidos, onde falhas não sejam vistas como ameaças, mas como parte do processo de estar vivo. Perfeição não gera intimidade. Ela cria distância. Ela constrói um pedestal onde ninguém consegue permanecer por muito tempo. E quando o outro cai desse pedestal, como sempre acontece, a decepção é inevitável. Não porque ele falhou, mas porque você acreditou que ele deveria ser mais do que humano. Relacionamentos que duram não são feitos de promessas irreais. São feitos de presença, de escuta, de humildade, de encontros onde a alma pode se despir, sem medo de rejeição. Você não precisa esconder seus defeitos para ser amado. Precisa apenas ser sincero sobre o que ainda está em processo, e isso vale para o outro também. Amar alguém não é esperar que ele seja impecável, é acolher a jornada dele. É saber diferenciar o que é padrão tóxico do que é apenas imperfeição humana. É escolher crescer ao lado, não vigiar de cima. O amor maduro não se assusta com a verdade. Ele a reverencia. Ele entende que uma relação onde tudo parece perfeito demais costuma esconder silêncios perigosos. Mas onde há verdade, há espaço para a luz entrar. E a luz, mesmo em pequenas frestas, cura. Você não precisa ser um manual de acertos.
Precisa apenas ser alguém disposto a amar com consciência. E a verdade é o primeiro passo dessa consciência. Fale com honestidade. Admita seus limites. Expresse suas necessidades. Permita que o outro veja quem você é. Mesmo que isso custe um pouco da imagem que você gostaria de sustentar. Porque quando a imagem cai e o que resta ainda é amor, é sinal de que você foi amado de verdade. E o amor verdadeiro não exige que você seja perfeito. Ele apenas pede que você seja inteiro. A alegria partilhada é mais curadora que o drama partilhado. Durante muito tempo, fomos ensinados que vínculos profundos se fortalecem na dor. Que a verdadeira conexão nasce do trauma, da superação em conjunto, da cumplicidade forjada no sofrimento. E sim, a beleza em atravessar tempestades ao lado de alguém. A honra em ser porto seguro em tempos difíceis. Mas isso não é tudo. E não pode ser o alicerce principal de uma relação. O que ninguém nos ensinou é que a alegria partilhada também cura. E talvez cure ainda mais. Porque a dor une, mas a alegria sustenta. A dor pode aproximar, mas a alegria revela o quanto o vínculo é leve o suficiente para durar. Não por necessidade, mas por escolha. Quando duas pessoas conseguem rir juntas de coisas simples, celebrar pequenas vitórias, criar lembranças suaves, construir leveza sem medo de parecer fútil, isso também é espiritual. Isso também é profundo. Isso também é sagrado. A vida não foi feita apenas para ser suportada a dois. Ela foi feita para ser celebrada. E quem só sabe estar ao seu lado no caos, mas desaparece quando você floresce, talvez nunca tenha te amado de verdade. Talvez tenha amado a função que você exercia na dor dele. Há relacionamentos que sobrevivem na dor, mas não sabem viver na leveza. Porque quando o peso some, desaparece também o que mantinha os dois unidos. O drama era o cimento, a confusão, o vínculo, a crise, o ponto de reencontro. E quando isso se vai, sobra o silêncio, sobra o vazio, sobra a constatação de que talvez nunca houve prazer genuíno na convivência, apenas um pacto de sobrevivência. Mas relacionamentos saudáveis não se alimentam do caos. Eles respiram na paz, eles crescem na leveza, eles se aprofundam quando o outro pode brilhar, crescer, sorrir, sem que isso desperte ciúmes, competição ou desconforto. Você merece estar com alguém que saiba rir com você, e não apenas te consolar. Que saiba brincar com as palavras, que saiba acolher sua luz e não apenas sua sombra, que saiba partilhar o brilho de um dia bom sem sentir que está perdendo o controle da narrativa. A alegria é um tipo de intimidade pouco valorizada, porque ela não gera dependência, ela não exige conserto, ela não pede sacrifício, ela apenas acontece. E quem está presente para vivê-la mostra que sabe sustentar a beleza da vida sem precisar afundar no drama para se sentir útil. E isso exige maturidade. Estar com alguém nos momentos de dor é essencial, mas saber permanecer nos momentos de leveza é o que diferencia os vínculos que curam dos vínculos que apenas sobrevivem. Se você sente que sua relação gira em torno do problema do dia, da crise da semana, da tensão constante, pare e observe. Talvez o padrão emocional que mantém vocês unidos seja o drama. E o desafio não seja amar mais, mas aprender a amar diferente. Aprender a celebrar, a brincar, a respirar. Há sabedoria espiritual na leveza. E onde há leveza, há espaço para que a alma descanse, floresça e se revele sem medo. Comece a reparar nas relações que realmente nutrem sua energia. Elas não são aquelas que te resgatam o tempo todo, são aquelas que te lembram da vida que existe fora do caos. Você não precisa de alguém que sempre te salve. Precisa de alguém com quem seja seguro sorrir, até mesmo em silêncio. Porque rir junto também é oração. Alegria também é cura. E quando partilhada com verdade, é também amor. Amar é ser espelho, não moldura. Amar alguém não é enquadrá-lo no que você deseja. É refletir, com clareza e delicadeza, aquilo que ele talvez nem saiba que já é. Mas grande parte das relações entra em conflito quando um tenta ser moldura para o outro, tenta encaixá-lo nos limites da própria expectativa.
Tenta definir o que o outro deve sentir, como deve agir, quem deve se tornar para funcionar no relacionamento. Só que o amor verdadeiro não funciona assim. Ele não precisa moldar, ele precisa refletir. Ser espelho é oferecer ao outro a oportunidade de se enxergar com mais verdade. É não distorcer sua imagem para satisfazer suas inseguranças. É não exigir que o outro se encolha para caber na sua zona de conforto. Amor não é projeto de reforma. Não é uma tentativa de reescrever a história de alguém com base nas suas dores, nos seus medos ou nas suas frustrações não curadas. Muitas vezes, o que chamamos de amor é apenas a vontade de que o outro se torne uma extensão dos nossos desejos. Queremos que ele se vista como esperamos, sinta como acreditamos, reaja da forma que nos tranquiliza. Mas isso não é amor. É controle disfarçado de cuidado. É insegurança disfarçada de zelo. É apego travestido de entrega. O amor que cura é o que oferece espelho, não moldura. O que convida o outro a ser mais ele mesmo, não uma versão fabricada para te agradar. É o amor que acolhe o crescimento, mesmo quando esse crescimento o afasta temporariamente. É o amor que celebra a expansão do outro, mesmo quando isso te desafia a sair do controle. Relacionamentos conscientes se tornam um espaço onde as duas almas podem se enxergar com mais nitidez. Onde não há filtro, não há edição, não há recorte conveniente. Mas para isso acontecer, você precisa estar disposto a ser visto também. E ser visto de verdade é arriscado, porque a verdade revela. Revela o que está maduro e o que ainda está em construção. É mais fácil se esconder atrás da moldura, manter a aparência, repetir padrões, fingir estabilidade. Mas isso cansa, e o que cansa, adoece. E o que adoece, não sustenta. Ser espelho é mais leve, mais honesto, mais vivo, mas também exige coragem. Coragem para refletir o outro sem julgá-lo. Coragem para se ver no reflexo do outro sem fugir. Coragem para amar sem tentar transformar o outro no que você acha que ele deveria ser. Se hoje você está em um relacionamento onde sente que precisa se moldar o tempo todo para não ser rejeitado, ou onde tenta, a todo custo, moldar o outro para que ele se encaixe no seu ideal, pare, respire e se pergunte: esse vínculo está me revelando ou me editando? Você merece ser visto como é. E também precisa aprender a ver o outro como ele é, não como você deseja que ele seja. Amar é aceitar o reflexo, é encarar a verdade, é deixar que o espelho mostre o que precisa ser curado, sem quebrá-lo só porque não gostou do que viu. A alma reconhece quando está diante de um espelho seguro. Ela relaxa, ela se mostra, ela confia. E é nesse campo que o amor floresce. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Porque o amor que permanece é o que reconhece, não o que molda. E o que é reconhecido de verdade não precisa ser encaixado, ele apenas é. Nem toda dor no amor é abandono. Às vezes, é renascimento. A dor no amor costuma ser interpretada como sinal de fim, como se toda lágrima dissesse, acabou. Como se todo silêncio gritasse, você foi deixado. Como se todo distanciamento significasse que o outro já não sente mais. Mas isso nem sempre é verdade, porque a dor que emerge em um relacionamento nem sempre fala de perda. Às vezes, fala de parto. E todo parto, antes de libertar, dói. O amor verdadeiro, quando amadurece, nos convida a crescer. E crescer nem sempre é suave, nem sempre é leve, nem sempre é bonito. Crescer exige renúncia, exige olhar para feridas antigas, exige rever padrões que já não sustentam a nova versão de quem estamos nos tornando. E quando duas almas decidem crescer juntas e não apenas se manter confortáveis, é natural que a dor apareça. Não como punição, mas como portal, como rito de passagem para algo mais autêntico. Mas o que acontece na maioria dos casos? Fugimos. Interpretamos o desconforto como rejeição, o confronto como abandono, o silêncio como desamor, e assim, abandonamos vínculos que estavam, na verdade, tentando evoluir. Confundimos cura com fim. Confundimos dor com ausência. É preciso compreender.
Nem toda dor que sentimos no amor significa que o outro está indo embora. Às vezes, significa que uma nova forma de amar está nascendo, mais consciente, mais livre, mais verdadeira. E para que essa nova forma possa existir, a antiga precisa morrer. E isso dói. Dói perceber que o que antes funcionava, hoje já pesa. Dói não saber mais como encaixar o antigo nós no novo eu. Dói perceber que o amor ainda existe, mas precisa de novas regras, de novos ritmos, de novos silêncios. E nesse intervalo, há dor. Mas há também possibilidade. Possibilidade de reconstruir, de renascer, de amar com mais presença, mais escuta, mais verdade. Relações maduras passam por momentos de crise, não porque são fracas, mas porque são vivas. E tudo que está vivo, transforma. Tudo que transforma, incomoda. Mas quando há respeito, quando há desejo mútuo de evoluir, quando há escuta, a dor não destrói. Ela purifica, ela revela, ela reorganiza. Você já viveu isso? Aquela fase em que tudo parecia frágil, estranho, desencaixado, mas depois veio uma reconexão ainda mais profunda? Esse é o renascimento. Ele acontece quando ambos escolhem permanecer, não por medo da solidão, mas por amor à verdade que ainda pulsa entre eles. Quando ambos reconhecem que não precisam desistir ao primeiro sinal de desconforto, porque o que está doendo não é o amor, é o ego. É o velho modo de se relacionar que está morrendo. E sim, há dores que são de fato alertas de fim. Mas há outras que são apenas portais. Portais que se abrem quando temos coragem de ficar, de escutar, de conversar de verdade, sem armaduras. Se você está sentindo dor agora, se o vínculo parece estremecido, se há ruídos que antes não existiam, não se apresse em concluir que acabou. Pergunte-se, será que o que está morrendo é o vínculo, ou apenas uma versão dele que não cabe mais no que nos tornamos? Amar também é permitir que a relação mude. É entender que todo amor vivo passará por mortes simbólicas, e que algumas delas são, na verdade, nascimentos, camadas mais profundas, mais conscientes, mais libertas da ilusão. Nem toda dor no amor é abandono. Às vezes, é só a alma pedindo um novo espaço para florescer. E se o outro estiver disposto a florescer com você, o que virá depois da dor será mais verdadeiro do que tudo o que veio antes. O amor consciente não prende, ele guia de volta para si. Se há uma coisa que aprendemos ao longo dessa jornada, de relembrança, é que o amor verdadeiro não tem correntes. Ele não pede prisão, não exige máscaras, não alimenta dependência. O amor consciente não acontece para que você se perca no outro. Ele acontece para que você volte com mais presença para si mesmo. Porque quando o amor é real, ele não diminui, ele expande. Expande sua visão de mundo, seu silêncio interno, sua forma de existir. E tudo aquilo que expande, liberta. Há uma grande diferença entre amar alguém e se esquecer de si. E é aí que a maioria das relações se desajusta. Acreditamos que quanto mais nos doamos, mais amor há. Mas o amor que exige abandono de si não é amor. É diluição. É desequilíbrio. É renúncia da própria luz para manter acesa a do outro. Relacionamentos conscientes nos devolvem. Devolvem o eixo. A dignidade. A conexão com nossa própria essência. E por isso, ao invés de nos afastarem de quem somos, eles nos aproximam. Se você precisa se esconder, se calar, se moldar, se diminuir, isso não é amor. É contrato silencioso de invalidação. É tentativa de caber no mundo do outro, esquecendo que você também tem um mundo dentro. Você veio para viver vínculos que te reconectam com sua força interior, que te inspiram a crescer, não por pressão, mas por inspiração, que te lembram da sua luz nos momentos em que você se esquece, que te acolhem na dor, mas te celebram na alegria, que sabem estar, sem sufocar, que sabem ouvir, sem julgar, que sabem amar, sem exigir que você seja outra coisa, além do que já é. Esses vínculos existem, mas eles não se manifestam onde ainda há desrespeito por si mesmo. Eles surgem quando você para de aceitar migalhas emocionais,
Quando você para de mendigar presença. Quando você escolhe olhar com sinceridade para as suas feridas, não para cobri-las com afeto alheio, mas para curá-las com presença interna. Amar de forma consciente é um ato revolucionário, porque ele exige que você traga luz às suas sombras antes de pedir que o outro te ilumine. Exige que você se sustente antes de pedir amparo. Exige que você esteja disposto a crescer, mesmo que isso signifique deixar alguns amores pelo caminho. Mas quando o amor é verdadeiro, ele não te tira de si. Ele te devolve, mais inteiro, mais lúcido, mais sereno. E então, amar deixa de ser uma batalha e vira uma prece silenciosa que diz: eu não preciso te ter, eu escolho te amar, e nessa escolha me mantenho presente em mim. Que você se lembre, você é digno de um amor que não te aprisiona, mas te convida com doçura a voltar para casa, para dentro, para a alma. Porque o amor consciente não prende, ele guia, e todo amor que guia de volta para si, permanece.